Boa noite aos queridos amigos, aos queridos irmãos. É muito bom rever todos aqui, a quem amamos de longa data. O encontro com o Espiritismo. A história do Espiritismo é muito interessante, porque vem de uma planificação divina. Plano é de Deus, não é um plano dos homens. Cerca de 1300 anos depois de Moisés, quando os homens já estavam adiantados, avançados um pouco mais, chegou a hora então do nosso Criador nos enviar Jesus, o Cristo de Deus, para nos trazer novos ensinamentos. E Jesus ensinava com muita propriedade. Ele pregava como quem tinha autoridade. Quando ele disse, por exemplo: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo, e nos dava novos ensinamentos. Deixa eu só apagar esse negocinho aqui, né, meu irmão? Isso. Ele tinha uma forma espetacular de ensinar, porque ele não disse que aquilo que era antes não era certo, que o que ele falava agora era o certo. Ele dizia assim, que o povo tinha ouvido tudo que tinha sido dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo, e dava os seus novos ensinamentos. E numa ocasião, porque alguns entendiam que Jesus estava contrariando as leis divinas trazidas por Moisés e pelos outros profetas, Jesus vai dizer assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E para dar cumprimento à lei divina, à lei aos profetas e os profetas, Jesus teve que trabalhar alguns pontos. E nós trouxemos aqui 6 pontos que ele trabalhou. O primeiro: para dar cumprimento à lei divina, Jesus teve que tornar compreensível o ensino. E aí ele resumiu dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma trilogia, né? Primeiro eu preciso amar a mim mesma, para que eu possa amar o próximo, para amando a mim e ao próximo eu possa amar aquele que nos criou, o Criador que é Deus. Porque é tão longe, né? Como eu vou amar a Deus? De que forma a gente tem que amar a Deus? Amando a sua obra. E às vezes a gente tem dificuldade de entender como é amar o próximo como a si mesmo. Mas nós já vamos estudar esta parte também. E o segundo ponto que Jesus teve que fazer para que se fizesse cumprir a lei divina foi passar a instrução, antes sob o aspecto controlador, para o aspecto realizador. Porque antes era muito controladora as leis, as coisas, e ele vem passar para o aspecto realizador, quando ele disse: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Isso é amar o próximo. Olha que fácil que é. Só não é muito fácil de fazer, né? Porque nós entendemos a primeira parte, eu quero que os homens me façam isso, mas a segunda parte, que é aquilo que eu devo fazer a eles, eu me esqueço às vezes. Mas é uma forma de amar o próximo, desde as pequeninas coisas até as coisas maiores. Então, por exemplo, um exemplo bem pequenininho, eu gosto de ser bem atendido quando eu vou aos lugares, principalmente a repartições públicas ou a um outro lugar onde eu preciso ser atendida. Então eu gostaria que me recebessem bem, que me recebessem com simpatia, que procurassem atender os meus anseios, as minhas necessidades. Não é o que a gente gostaria? Então, se a gente estiver do outro lado do balcão agora, eu também vou fazer um atendimento como eu gostaria de ser atendido.
Isso é um exemplo pequenininho. E vai até as coisas mais graves, né? Se eu não quero que ninguém me calunie, eu também não devo caluniar a ninguém, né? Se eu não quero que ninguém seja desonesto comigo, que me puxe o tapete, que me passe para trás, então eu também não vou fazer isso com ninguém. E aí eu começo a amar o próximo, né? O terceiro ponto que Jesus veio fazer para que se cumprisse a lei divina foi retirar os acréscimos que tinham sido feitos ou por má fé ou por ignorância. Quando ele disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Porque ao longo da história, muitas coisas foram acrescidas nas leis, nos profetas, até no Evangelho de Jesus, né? Mas, às vezes, foi acrescida por ignorância, ou então por mesmo má intenção, por interesse próprio. E Jesus, como sabia que aquilo não tinha vindo de Deus, e sim dos homens, ele disse, né, que a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, mais dia, menos dia, teremos a terra toda com a planta só que o Pai plantou. E também, o quarto ponto que Jesus veio fazer para dar cumprimento à lei divina foi corrigir as más interpretações, mostrando o verdadeiro sentido dos ensinos, quando ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque o sábado era interpretado como um dia sagrado entre os hebreus, não se podia fazer nada, pelo menos era o que os sacerdotes ensinavam, né? E Jesus curava aos sábados. E Jesus também, os seus discípulos, colheram espigas no sábado. E ele não curou uma única vez no sábado, várias vezes. E então os fariseus, que estavam sempre perseguindo Jesus para que ele fizesse uma coisinha errada perante a lei de Moisés e pudesse ser preso, que era a intenção deles, porque Jesus estava incomodando a autoridade dos sacerdotes. E então eles diziam que Jesus estava descumprindo a lei, porque curava no sábado, né? Então Jesus vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E quando ele falava com essa sabedoria, não tinha resposta para ninguém mais, todos se calavam, né? O quinto ponto que Jesus veio trazer para dar cumprimento à lei divina foi desenvolver e adaptar os ensinamentos a um grau maior de adiantamento moral, estimulando uma conduta mais evoluída. Como os homens já haviam se adiantado, evoluído um tanto mais, estava na hora de Jesus ensinar como se comportar com um grau um pouco maior de adiantamento moral. E aí ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente ainda está na primeira parte, né? A gente ama o próximo se ele não pisar no nosso calo, né? E a gente ainda odeia o inimigo. E Jesus faz já 2000 anos mais que ele deu outra recomendação, que era para a gente amar os nossos inimigos e mais, orar pelos inimigos. É difícil orar pelos inimigos, meus irmãos, como é difícil. A gente começa e aquilo não vai, mas foi Jesus que disse que era para a gente fazer isso. Certamente Jesus tinha uma grande razão de nos deixar esse ensinamento. E ele tinha, porque Jesus era o homem, Filho de Deus, que veio nos trazer profundos ensinamentos. Quando ele pede para a gente orar pelos que nos perseguem, é muito interessante, porque hoje, através dos estudos vindos dos espíritos superiores, através da doutrina espírita, a gente sabe que quando alguém nos faz um mal, sai dele alguma coisa.
E se eu aceitar essa mágoa, esse rancor, ficar com pena de mim, com raiva do outro, eu vou abrir um espaço e vou aceitar aquela coisa que veio dele. Isto a gente estuda no Espiritismo, a gente não vê. Vai se formar um laço fluídico, invisível aos nossos olhos. E quanto mais eu ficar com mágoa, com raiva, com rancor, até com desejo de vingança, este laço fluídico vai se engrossando, vai se fortalecendo. E o que acontece? Será que quando a gente morrer, esse laço vai se desfazer? Não vai se desfazer, porque ele não é matéria, ele é fluídico, como nós ficaremos depois. E aí, eu morro, meu inimigo morre, desencarnamos, e aí aquele laço fluídico fica nos ligando, aquele meu inimigo vai ficar me atormentando e eu atormentando ele, supondo que ele tenha feito um mal muito grande para mim, e supondo que eu não tivesse conhecimento que tenho hoje, eu desencarnaria com esta mágoa, com esse desejo de vingança. Imaginemos uma coisa grave, uma expoliação dos meus bens, da minha família. Eu vou desencarnar com ódio desse inimigo, né? Não, jamais orei pelos que me perseguem. E aí, meus irmãos, é que no mundo espiritual as coisas são mais fortes. Vamos supor que eu, a magoada, não reencarne e aquele que me fez mal reencarne, né? O que é muito comum. O que vai acontecer? Eu vou ver o outro que me fez mal, que espoliou a minha família, meus bens, ali reencarnado. Eu sou espírito, não conheço tudo isso que conhecemos hoje. Eu vou perseguir esta pessoa. Então hoje o Espiritismo fala em obsessões, né? Aqui temos alguns companheiros que participam de reuniões mediúnicas, onde vêm os espíritos que perseguem outras pessoas, e aí a gente procura informá-los das leis de Deus. E a gente até pede para que ele perdoe, mas ele às vezes não consegue perdoar. E então, quem lê os livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, através da psicografia do Divaldo, também sabe, todos os livros dele, meus irmãos, são muito bons nesse aspecto, porque ele vai trazer a realidade do mundo espiritual. Pensa, a gente não é santinho, isso nós que já sabemos de tudo, imagina quem não tem conhecimentos. Então, o mundo está cheio de espíritos que nos perseguem, ou pessoalmente, ou porque não gosta do nosso trabalho, da nossa doutrina. Ele está no invisível e nós estamos no estado visível de encarnados. Então, quando Jesus manda a gente orar pelos que nos perseguem ou pelo inimigo, é porque este laço fluídico que se formou vai se diluir através da oração. E olha, é difícil no começo, sabe? É muito difícil. Depende do nosso esforço, do nosso treinamento. Quando a gente começa não vai muito bem, mas depois a gente procura orar, entendendo que aquela pessoa não está na sua, não é sã, ela é uma pessoa doente, é uma pessoa que tem uma inveja muito forte, ou sei lá o que, né? Então a gente vai procurando desculpas para o outro, para conseguirmos orar por eles, para que esse laço fluídico não se fortaleça e que a gente não se encontre do lado de lá, né? Porque a morte, meus irmãos, ela não faz milagres, não. A gente continua do lado de lá com os mesmos sentimentos que nós desenvolvemos aqui. O sexto ponto e último que Jesus veio nos trazer para dar cumprimento à lei divina foi estender a mensagem a todas as criaturas e não só aos hebreus. Os hebreus, como nós sabemos, eles achavam que eram o povo escolhido, né? E por quê? Porque por isso Jesus, os profetas tinham nascido entre eles, Jesus nasceu entre eles, mas na verdade foi porque era o único povo monoteísta, né? Que adorava só um Deus. Os demais eram politeístas, não dava para chegar e implantar a doutrina entre aqueles povos, né?
mas eles achavam que Deus existia só para eles, né? Aí Jesus disse assim: tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ai, que beleza, né? Quando isso acontecer, né? No Livro dos Espíritos, a gente vê a questão 798, quando Allan Kardec, muito sabiamente, pergunta se o espírito se tornará uma crença comum. E os espíritos vão responder que sim, porque está na natureza. É lógico que todas as demais religiões não se chamarão espiritismo, né? Mas elas entenderão o processo da reencarnação, principalmente, né? Porque está na natureza, vai se tornar uma ciência. Então, a reencarnação, a lei de causa e efeito, os mundos habitados, tudo isso a ciência vai descobrir. Então, vai se tornar uma crença comum, e aí a nossa doutrina, não com o nome de espiritismo, né? Como é o passe hoje, não é verdade? Tem passe com o nome de... como é que é? Vários, acho que tem uns 3 nomes, né? E aí é o passe. É a imposição das mãos, é a transmissão de energia que vem do alto, que passa por nós, né? Então, várias religiões já aplicam, mas com outros nomes. Não tem problema. Então, quando nós trouxemos essa figura aqui, porque a coisa está andando, né? Nós estamos aí, nesse planeta de transição, né? Vivendo a transição. Quando nós vemos essa simpatia aí do Papa Francisco, sentado à mesa com líderes judaicos. É certo que outros papas já se reuniram com um líder que outro de outra religião, porém, há portas fechadas. Lá no Vaticano não foi divulgado nem a conversa, nem a visita, mas o Papa Francisco está quebrando os protocolos, né? Ele se senta com os líderes judaicos numa mesa de refeição. Tem lugar mais descontraído do que esse? Se deixa fotografar, essa fotografia rodou as redes sociais aí, né? E é o Espiritismo aquele que também veio na vanguarda de dizer: todas as religiões são válidas, temos que respeitar a todas, porque cada religião está de acordo no patamar com a evolução de cada um. Então nós temos que respeitar isto. Quando há 18 anos o Divaldo Franco iniciou esse movimento Você e a Paz, ele não é um movimento religioso, ele é apolítico e arreligioso, mas ele consegue reunir vários líderes religiosos no mesmo palco para falar sobre a paz. Este foi um dos mais belos encontros, porque nesses 16 anos, muitas cidades do Brasil e do exterior já realizaram esse movimento, Cascavel inclusive. Este foi em Amparo, no estado de São Paulo. Foi um dos mais belos que já houve, pelo que nos contaram, né? Inclusive caíram pétalas de rosas do alto, uma coisa muito grandiosa. A gente vê ali, ó, no mínimo, o sacerdote, o pastor e os líderes espíritas e outros também, né? Representantes de outras organizações sociais. E aqui nós vimos agora, no início do ano, lá na cidade de Tramandaí. O Divaldo iniciou em Tramandaí, como ele iniciou em Cascavel, e a cidade pode continuar fazendo mesmo sem a presença dele. Então nós vemos aí o primeiro da esquerda, ele é um companheiro espírita, Paulo Salerno, lá do Rio Grande do Sul, e as demais representações religiosas, né? Olha que bacana, estamos já quebrando um pouco esse preconceito. Ainda há, muito forte, em algumas pessoas, né? Líderes religiosos, coisa pessoal, mas estamos avançando com a graça de Deus. Então, meus irmãos, esses 6 pontos que nós dissemos,
Mas, mais tarde, Jesus vai declarar uma frase que eu particularmente, todo o Evangelho de João é muito precioso, mas a partir do Evangelho de João 14, leiam em casa, ainda mais com a tradução do Novo Testamento do Haroldo, né? Leiam a partir de João 14, foi na Santa Ceia, quando Jesus começa a se despedir dos seus discípulos, e ele vai dizer muita coisa. Aqui ele vai dizer assim: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não poderei suportar agora. Olha que revelação. Quando, porém, aquele que vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Quando a gente lê e reflexiona, a gente percebe que era o anúncio de que nós teríamos uma sequência, tanto da assistência de Jesus, quanto dos seus ensinamentos. Teríamos outras revelações que, na época, Jesus não poderia falar mais, porque a gente não suportaria. A gente, eu digo porque pode ser que um de nós estava lá ainda, né? Naquela época. E aí muita luz cega, então tem que ir aos pouquinhos, né? E quando, um último slide que nós passamos, aqui é bom lembrar, por exemplo, que ele fala também que o Espírito de verdade nos guiaria, né? Por toda a verdade, nos traria, anunciaria o que há de vir. Hoje, quando a gente lê esses dois últimos livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, onde traz muitas revelações de como acontecem as desencarnações, os socorros, como estão nascendo espíritos luminosos para alavancar o progresso da Terra, onde haverá ainda muito tumulto, quando a gente vê assim tanta violência, né? Tanta, às vezes, com crueldade. Então eles sempre nos falaram, desde Allan Kardec, que esses espíritos mais rudes tiveram a oportunidade de renascer e aí estão entre nós. Então, quando a gente vê essas coisas bárbaras acontecendo, são eles, né, que não vão ter chance de reencarnar aqui de novo. O que digo eu, são eles, mas cabe a nós, né, a cada um de nós, ver se nós estamos aí em condições de reencarnarmos aqui na Terra mesmo, principalmente essa que vos fala, né? E por fim, o último slide aqui, é lá de João 14, leiam, meus irmãos, não percam. Ele diz assim: quando o Consolador vier, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas, vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aí, em meados do século XIX, quando os homens já haviam evoluído um tanto mais, os Espíritos do Senhor, qual exército comandado por um grande comandante, descem à Terra, por todos os cantos da Terra, produzindo fenômenos, trazendo novas revelações. A gente vê que os espíritos na época, no século XIX, não surgiram lá em Paris apenas. Lá foi o berço do espiritismo, mas eles surgiram na América do Norte, na Rússia, no Brasil e na Europa, em vários países da Europa, todos ao mesmo tempo, fazendo barulho, produzindo fenômenos para chamar a atenção e trazendo em abundância ensinamentos preciosos. E aí, no dia 18 de abril de 1857, surge esta obra fantástica. E eu digo sempre que, porque estudamos essa obra há vários anos com os grupos, né? Então, cada vez que a gente estuda, quando chega lá no final, na questão 880 em diante, é muito lindo, muito profundo, e a gente pensa assim, que bom se todo mundo pudesse ler este livro. 1019 perguntas super inteligentes,
1019 respostas. Não precisa ter a religião nossa, pode ser qualquer religião ou não ter nenhuma, ou sem distinção de raça, de cor, de idade, de sexo, de religião, qualquer pessoa deveria ler. Isso é um manual da vida. Então essa obra magnífica surgiu nesse dia 18 de abril de 1857, que foi codificado por Allan Kardec, grande professor, grande pedagogo, grande filósofo, que só ele para conseguir então organizar todas as informações que vinham do mundo espiritual, de todos os cantos, das reuniões dele, das reuniões de outros, e ele conseguiu organizar. Não é uma tarefa fácil. Então, meus irmãos, inaugura-se a era do Espiritismo. E também o Espiritismo não veio destruir a lei, pelo contrário, ele veio recordar tudo, mas expurga os acréscimos indevidos. Por exemplo, esses atavismos que nós temos dentro de nós ainda, a crença do céu e do inferno, né? Ele veio corrigir a má interpretação das penas eternas, né? A proibição do intercâmbio mediúnico, né? Veio explicar. Desenvolve, completa e explica acerca do perispírito, da reencarnação, da lei de causa e efeito, sobre a evolução de nós todos, porque agora a gente entende por que na vida existe uma Vânia e um Einstein, né? São espíritos mais velhos, todos chegaremos lá. Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no finzinho está assim, que tudo na natureza se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, significando dizer que todos evoluem, né? Então, quando a gente vê uma pessoa mais especial, como o Chico Xavier aqui, né? É um espírito mais velho, talvez. Ou então, esses sábios, cientistas, são espíritos mais velhos do que nós, já viveram mais, já aprenderam mais, e nós chegaremos lá. Isso que é bom, né? E é a única doutrina que se apresenta no tríplice aspecto, meus irmãos, filosófico, religioso e científico, né? Para atender a todas as necessidades do ser humano. Então, chegamos no nosso tema. Nós percebemos que até aqui nós falamos da história do Espiritismo, desde o seu início até agora. Quando o indivíduo encontra o Espiritismo, ele passa a reflexionar sobre as incógnitas da sua vida, sob uma nova óptica. Agora ele já vê diferente. Por quê? Ele sabe que é imortal. Gente, sabe o que é imortal? Sabe o que é infinito? A nossa alma é infinita, é imortal, não morre jamais. Não adianta querer matar, deletar, não existe, né? Então ele já sabe que viveu inúmeras vezes e que vai viver outras tantas quantas forem necessárias para progredir, para se acertar com a lei divina que a gente andou pisando na bola muitas vezes, né? Às vezes até quando a gente sabe pisar na bola, fala, puxa, por que eu fiz isso? Imagina quando a gente não sabe. Então a gente vem também para resgatar os débitos, mas ao mesmo tempo a gente evolui, a gente vai crescendo. Também, meus irmãos, mais tarde, quando o Espiritismo adentra-se em nós, ele vai nos produzir uma renovação moral e faz com que a gente se transforme para melhor. Quem fizer aí uma retrospectiva bem breve pelo pensamento, sabe que a gente já é melhor hoje do que foi ontem, do que foi há 10 anos, porque a gente sabe, e não é por repressão nem nada, é porque nós sabemos que nós estamos construindo as bases da vida futura, já que a gente sabe que vai ter muitas vidas, melhor usar aí uma argamassa bem boa, um cimento, um concreto bom, né? Então é por isso, a gente já compreendeu. Então, meus irmãos, aqueles que estão estudando, que leram ou estão lendo ou estão estudando as obras da codificação, que estão estudando ou já leram as obras de André Luiz, as obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nunca mais vai ser o mesmo.
a gente vai aprendendo e vai construindo os alicerces da próxima existência. Quem estudou essas obras, principalmente, tem várias muito boas, mas principalmente todas as do Espírito André Luiz e do Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico. Todas as obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do Espírito Vitor Hugo e do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo. Nunca mais será o mesmo, eu garanto. Eu tive um amigo que hoje está no mundo espiritual e que eu dei para ele ler Párias em Redenção. Alguém já leu Párias em Redenção? Duas. Párias em Redenção é um romance, entre aspas, do Espírito Vitor Hugo, pela mediunidade do Divaldo, e que vai trazer a saga de um grupo de pessoas em 3 reencarnações. O Espírito Vitor Hugo, ele tem um jeito sui generis. Ele avança no tempo passado, então ele retrocede e pesquisa a vida do espírito X. Por exemplo, vai pesquisar a minha vida, então ele vai lá, lá onde eu cavei a minha cruz, né? Onde eu fiz os meus maiores erros, e vai ver por que até eu estou sofrendo, às vezes até a pedido do próprio Divaldo. E então esse livro Párias em Redenção, meus irmãos, é maravilhoso, porque ele vai trazer assim um grupo que reencarna, né? A primeira parte da história do livro dele, esse grupo está lá na Itália. E logo no primeiro capítulo tem um rapaz que ele é sobrinho de uma família rica e morre lá o tio, e ele então vai querer matar os seus primos para ficar com a fortuna, e mata. E é real, né? Não é romance, não, é história real. Ele pega o travesseiro e sufoca. Então, quando a gente lê aquilo, a gente fica pensando, o que Deus está preparando para ele? Tomara que ele tenha, como que a gente é, né? E aí aparece então essa vida, daí uma segunda reencarnação no estado de São Paulo, no Canavial, e uma terceira reencarnação no estado do Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro. É fantástico, maravilhoso. Então, esse meu amigo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele sempre, quando via alguém pequenininho, falava, nossa, de pensar que essa criança estava lá em cima, um dia desses, lá no mundo espiritual. Pensa, quem vai passar, né? E então, é assim que a gente se comporta depois que a gente... Mas tem que ler, viu, meus irmãos? Porque ler as obras do Espiritismo é um passatempo, né? Se o Nolimar não tiver aqui o Párias em Redenção, compre o Nolimar. Tem? Maravilha! É um livro que está muito em conta, porque não houve reedição da FEB, o valor dele é simbólico, né? O Divaldo diz assim, porque ser espírita é um pouco mais que colocar um rótulo novo numa velha roupagem. Significa, diz ele, ter achado o mapa da mina, a mina do tesouro da alegria de viver, da harmonia interna, da fidelidade. O Espiritismo, ele veio na forma de consolador. Para quê? Para diminuir as angústias do nosso coração. E o Espírito Viana de Carvalho, ele sempre diz que a grandeza do Consolador que Jesus prometeu e que se corporifica no Espiritismo não é enxugar lágrimas. Olha que interessante, muitos de nós pensamos que a função da casa espírita é enxugar lágrimas, é ofertar o passe, a água fluidificada de grande valor, com toda certeza, mas que a função da casa espírita é essa só. Mas ele diz assim, que a função essencial do Espiritismo é arrancar as causas das lágrimas, né? Não é apenas enxugar. Porque, meus irmãos, não adianta secar as lágrimas se a pessoa permanece com as suas posturas infelizes. Jesus mesmo já ensinou, quando ele curava alguém, ele dizia, vai e não voltes a pecar. E às vezes ele acrescentava, para que alguma coisa pior não lhe aconteça, né? Então, sem o esforço moral do indivíduo, fica muito difícil adquirir a verdadeira cura, aquela que vem de dentro para fora.
É necessário que a gente tenha a coragem de mergulhar de corpo e alma na doutrina espírita, de estudá-la para que a gente compreenda a realidade que nós somos. Isso vai fazer com que a gente se fortaleça, porque as vicissitudes da vida estão aí para todos, né? E se a gente se fortalecer, nós iremos passar as vicissitudes fortalecidos. E se não, nós podemos cair, porque as vicissitudes existem, viu, meus irmãos? Para todos, independente de classe social, né? Eu conheci duas pessoas agora, uma é o Chico, né? E eu conheci uma outra pessoa que mergulhou de corpo e alma na doutrina espírita. Ela é essa senhorinha aqui, ó. Vamos falar dela hoje, porque o Chico Xavier é hors concours. É essa senhorinha de lilás ali ao lado do Divaldo. Esta foto foi tirada em 2007, em maio, e ela morreu em maio de 2009, desencarnou. Aliás, o tio Nilson também desencarnou, que está aí nessa foto, né? Essa tia Aziza, faz 4 anos então que ela desencarnou. Ela era uma das colaboradoras da Mansão do Caminho, da obra assistencial. Ela trabalhou, meus irmãos, durante 44 anos na Mansão do Caminho. Ela era de um temperamento assim, sério, reservada, introvertida, mais de uma pessoa de valores éticos incomparáveis. Ela adoeceu no final de 2008, um ano depois. Um ano depois, quase 2 anos depois. E ela foi submetida a uma cirurgia. Não deu certo e ela teve que fazer uma segunda cirurgia. Aí ela adquiriu uma infecção hospitalar e ela acabou ficando 106 dias na UTI. E por mais que se usassem antibióticos, as bactérias lá, elas não cederam, elas permaneceram. Ela veio a desencarnar no dia 21 de maio de 2009. Então o Divaldo ia visitá-la diariamente quando ele estava em Salvador. É ele quem conta. Olha, meus irmãos, 106 dias, né, na UTI não é nada fácil. E ele ia visitá-la diariamente. E as enfermeiras diziam que ela era uma enferma modelo, porque nunca reclamava. E ela depois fez a traqueostomia e ela tinha aquele semblante de dores, mas mesmo assim ela não reclamava. Numa das vezes que o Divaldo foi visitá-la, ela estava assim já com muitas deformidades, ele ficou com muita pena. E as deformidades eram graças a esse tratamento intensivo, quase cruel, e ele perguntou para ela assim: Ziza, o que você gostaria de dizer? Sabia que ela estava indo embora. E ela, com o auxílio da enfermeira, ela disse assim: Divaldo, eu não gostaria de dizer nada, porque Deus sabe, nesta reencarnação eu não tive tempo de me comprometer. Divaldo conheceu Ziza quando ela tinha 20 anos de idade e acompanhou a trajetória da vida dela por quase 60 anos. Ele sabia que nessa reencarnação ela não teve tempo de se comprometer. E ela dizia assim para ele: é a lei divina, Divaldo, é a lei soberana. Eu tenho certeza que Deus está fazendo o que há de melhor para mim. A coragem, né? Ali estava o testemunho da sua fé espírita de 44 anos que ela morou e trabalhou na Mansão do Caminho e na doutrina espírita. Na Mansão do Caminho, ela havia ajudado a educar mais de 700 filhos adotivos que vieram através das portas da orfandade que foram deixadas na mansão naqueles tempos, né? 60 anos atrás, por aí, avançando um pouco mais. E também ela havia ajudado a educar mais de 30 mil pessoas que passaram pelas escolas da instituição. Milhares de pessoas esfaimadas, porque a Mansão do Caminho fica num bairro bem na periferia de Salvador, né? Era tido pelos cálculos que fizeram, IBGE, como uma das cidades mais violentas, um dos bairros mais violentos do país.
era o tal do Pau da Lima, onde está a Mansão do Caminho, né? E ali então ela socorreu muitas pessoas esfaimadas, sem que ninguém soubesse, só o Divaldo sabia. E aí, quando ela disse isso, né, que Deus sabia o que estava fazendo, as lágrimas correram, o Divaldo também chorou, e ele falou assim: dói muito, Ziza. E ela disse: é uma dor selvagem, mas Deus dá forças àqueles que são fracos. Aqui essa foto tirada no mesmo dia, a gente vê a tia Ziza ali, a elegância dela, né? E eu sempre reparei na elegância dela, porque eu a conheço desde 2001. Ela era assim, essa pessoa já dessa certa idade, sempre de saltinho alto, com colarzinho, com a roupinha bem arrumada, ela era fina. De longe a gente via que ela tinha tido uma educação esmerada. E essa daqui, então, uma das funções da tia Ziza, que eu também tive a honra de ver, de assistir, nas reuniões mediúnicas do Divaldo, quando ele estava presente. O tio Nilson era o doutrinador, conversava com os espíritos. E ela é quem apoiava o Divaldo na sua psicografia, né? Ela quem apontava os lápis, ela quem virava as folhas, como a gente vê as fotos do Chico. Sempre tem uma senhorinha ali, né? Às vezes ele ficava 3 horas, imagina a senhorinha ficando 3 horas ali, e ficavam, né? Então, meus irmãos, esta foi a tia Ziza. Deixa eu voltar aqui, que ela está ali de frente, né? Depois, então, ela se comunicava apenas pela escrita. Depois, nem pela escrita, porque ela inchou demais. Então, só mesmo pelo olhar, né? E perto da desencarnação dela, o Divaldo foi visitá-la e disse assim: penso que essa é a última vez que nós nos vemos no corpo físico. Peço a Deus que, se for de sua vontade, que lhe abrevie os sofrimentos. Ela meneou com a cabeça e começou a sorrir, com aquelas dores todas, né? E de fato, ela desencarnou enquanto o Divaldo estava viajando. Mas, meus irmãos, depois de 2 meses da sua desencarnação, eis que ela retorna triunfal na mesma reunião mediúnica em que ela participava, para comunicar-se com os que ficaram, para dizer-lhes da excelência da renovação, da alegria incomparável de ser recebida pela sua mãe. Triunfal, porque muitos de nós, muitas das pessoas, quando desencarnam, não têm esse mérito de ser acolhido pela sua mãe, por exemplo. Nem todas. Porque se às vezes nós morremos num momento de raiva, num momento, a gente vai ficar por ali, igual o exemplo, né? Com inimigos e tal. Então, a maioria, eu diria, não é assim. E ela vem dizer que quando ela acordou no mundo espiritual, ela foi recebida pela sua mãe, que não era espírita e que, aliás, se opôs de maneira feia quando ela anunciou que queria ajudar as pessoas que eram necessitadas, que iria morar na Mansão do Caminho, ainda em construção. Eu tinha razão. Ela era descendente de uma família muito rica de Salvador, uma família quatrocentona, e ela morava em uma casa muito luxuosa, num bairro excelente da cidade de Salvador. E quando ela anunciou à família que iria se dedicar às pessoas que mais necessitavam, a família inteira se opôs, porque toda mãe, né, quer para o seu filho, para a sua filha que se case, que tenha um bom marido, uma boa esposa, que tenha muitos filhos. Nem todas querem isto, né? E é muito compreensível a sua mãe, hoje como mãe, a gente vê. Mas ela disse assim: mãe, eu tenho direito, porque se eu me casasse, eu iria embora de casa. Então eu estou fazendo as bodas com a doutrina espírita, com a doutrina que eu abracei. E eu então tenho o direito de me dedicar àqueles que sofrem e não vou desonrar a nossa família. E aí a sua coragem, né, de deixar todo aquele conforto, ir morar na Mansão do Caminho, que nem tinha nada, não tinha luz elétrica, não tinha água,
Não tinha asfalto, não tinha ônibus, só tinha desafios e dificuldades. A renúncia, a coragem da fé. Porque, meus irmãos, a vida física passou, as coisas ficaram e ela chegou no mundo espiritual triunfante. E um trecho da sua comunicação que o Divaldo nos conta, ela diz assim: eu não sou de falar muito, nunca fui e continuo, mas eu quero agradecer aos amigos e irmãos que me acompanharam na grande trajetória da Via Crucis, a minha libertação. Quero agradecer a bondade, a presença, mas acima de tudo, agradecer a esses espíritos extraordinários que me sustentaram nas horas mais difíceis. Quero agradecer a essa doutrina libertadora que me deu as forças para manter-me digna e corresponder à minha condição de espírita. A coragem da fé, esta mergulhou de corpo e alma na doutrina espírita. A coragem da renúncia, como nos ensina o Divaldo, a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, a coragem de cultivar os valores que a tradição denomina como sendo valores das virtudes e que hoje está tão difícil a gente ensinar os valores. Eu agora, não mais com os meus filhos, mas com os meus netos. Então, meus irmãos, às vezes, vendo o comportamento assim de alguns amigos a quem amamos, os parentes, e que não sabem tudo o que nós sabemos, não bebem dessa doutrina espírita que nós bebemos, e eu fico triste. Outro dia, eu passando em frente a um restaurante-bar, estava muito movimentado, cheio de carros, e gente que vai para lá e vem para cá, e eu com a minha filha no carro, disse assim: nossa, será que tem um casamento aí hoje? E ela falou: que casamento, mãe? Hoje é quinta-feira. Falei: mas e daí? Quinta-feira é dia de vir no centro espírita, né? E daí que é quinta-feira? Ela disse assim: hoje é dia de balada. Falei: não diga. E sexta-feira também é dia de balada. E sábado também é dia de balada, né? Então a gente vê que isso ocorre, né? E aí, eu particularmente, meus irmãos, agradeço a Deus profundamente por ter me dado nessa reencarnação a bênção de conhecer a doutrina espírita. Muito obrigada pela atenção. Vamos à nossa prece agora então, para que possamos passar para a sala de passes. Então, neste momento, Senhor Jesus, de grande alegria que sentimos em fazer parte deste banquete oferecido pela doutrina espírita, pela casa espírita, nós queremos agradecer-te, agradecer aos bons amigos espirituais que têm nos amparado com tanta paciência, porque, Senhor Jesus, sabemos que estamos longe ainda do que gostaríamos de ser, mas que já demos um passo também muito grande para o nosso conhecimento, para nos transformarmos numa pessoa melhor e fazer com que aqueles que convivem conosco se tornem também pessoas melhores, vendo a nossa felicidade. Que Deus nos ampare a todos, que cada mentor espiritual aqui presente possa estar conosco, nos abençoando junto à sala de passe e por toda a vida. Muito obrigada e que assim seja.